Nessa videoaula falaremos sobre o Teorema de Binet, o Teorema de Jacobi e o Teorema da Matriz Inversa. Vamos então começar pelo Teorema de Binet, né? Para que a gente possa então falar sobre esse teorema, eu vou considerar duas matrizes A e B, essas duas matrizes de mesma ordem n, ou seja, duas matrizes quadradas, né, de mesma ordem. E aí o que o Teorema de Binet vem me dizer? Ele vem me dizer que o determinante da matriz A vezes a matriz B é, na verdade, o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Bem, e aí qual é a grande utilidade desse teorema, né? Nós sabemos que para fazer um produto de matrizes dá um certo trabalho. Dependendo aí da ordem da matriz, dá um trabalho até grande. O que acontece? Para eu calcular o determinante de um produto de matrizes, não há necessidade de eu multiplicar as matrizes primeiro e depois calcular o determinante. Não há essa necessidade. Pelo Teorema de Binet, eu posso calcular os determinantes e multiplicar. Então, se eu tenho uma matriz A e uma matriz B, aí eu quero o determinante de A vezes B, o que é que eu faço? Eu não vou multiplicar a matriz A pela matriz B. Eu vou calcular o determinante da A, calcular o determinante da B e multiplicar esses dois determinantes. Então, com isso, o Teorema de Binet me diz que o determinante do produto de duas matrizes de mesma ordem, na verdade, é o produto do determinante de cada matriz em separado. Bem, aí eu já trago um exemplo para que a gente possa saber, né, a aplicabilidade desse teorema, né? Dadas aí as matrizes A e B, ambas matrizes de ordem 2, no item A eu quero saber o determinante da matriz A. Bem, como nós sabemos aí que a matriz A tem ordem 2, basta que eu faça o determinante de ordem 2. Que nós sabemos que é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, você vai pegar, no caso, 1 vezes 2 menos 4 vezes 0. 1 vezes 2 dá 2, 4 vezes 0 dá 0, então vai ficar 2 menos 0, né? E 2 menos 0 dá 2. Então, o determinante da matriz A é 2. O item B vai me perguntar o determinante da matriz B, que também é bem simples, né? Como se trata de uma matriz de ordem 2, então você vai pegar de novo produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Então você pega 2 vezes 1 menos 5 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, menos 5 vezes 1 dá 5. E 2 menos 5 dá menos 3. Para que eu calculei o determinante da A e o determinante da B? Porque o item C vai pedir o determinante de A vezes B. E é aí que a gente vai aplicar o Teorema de Binet. Eu não vou multiplicar a matriz A pela matriz B, porque vai dar um certo trabalho. Pelo Teorema de Binet, nós sabemos que o determinante da matriz A vezes a matriz B nada mais é do que o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. O determinante da matriz A eu já fiz no item A, que é 2. E o determinante da matriz B eu já fiz no item B, que é menos 3. Então vai ficar 2 vezes menos 3, que é menos 6. Então observem que em 3 linhas a gente calculou o determinante da matriz A vezes B, que dá menos 6. Essa é a grande utilidade do Teorema de Binet. Você consegue então calcular o determinante de um produto de matrizes sem precisar multiplicar as matrizes. Na verdade, apenas multiplicando os determinantes de cada uma delas. Em seguida, falaremos sobre o Teorema de Jacobi. O que o Teorema de Jacobi vai dizer? Em uma matriz quadrada, né, de ordem 2, de ordem, na verdade, n maior do que ou igual a 2, se a gente adicionar a uma linha ou a uma coluna os elementos correspondentes de outra linha ou de outra coluna, previamente multiplicados por um número real, o determinante dessa matriz não se altera. O que é isso? Imagine que você pegue uma matriz quadrada de ordem 2 ou mais, aí você pega uma linha ou coluna dela, multiplica por um valor. Na hora que você pegar uma linha ou coluna dessa matriz, multiplicar por um valor, você vai somar com a outra linha ou coluna. Claro, se você pegou uma linha ou coluna multiplicado por um valor e somou com outra linha ou coluna, você vai encontrar outra matriz. Essa outra matriz que você encontrou vai ter o mesmo determinante da matriz inicial, porque o Teorema de Jacobi me garante que o determinante não se altera. Bem, esse Teorema de Jacobi ele parece uma grande besteira, ele parece ser utilidade, mas ele tem uma grande utilidade principalmente quando a gente fala de escalonamento de sistema linear. Porque o escalonamento ele vai ser mais ou menos isso que eu acabei de dizer. A gente vai pegar uma linha, multiplicar por um determinado valor e adicionar a outra linha.
Então, com isso, a gente consegue, digamos assim, matrizes que vão ter o mesmo determinante da matriz inicial, já que o determinante não se altera. Bem, aí um exemplo só para a gente mostrar realmente a validade do teorema de Jacobi. Eu quero considerar a matriz C uma matriz quadrada de ordem 2, de elementos 2, menos 3, 5 e 1. Bem, se eu pegar essa matriz C e calcular o determinante dela, como é um determinante de uma matriz de ordem 2, eu pego aqui 2 vezes 1, em seguida menos 3 vezes 5. 2 vezes 1 dá 2, menos 3 vezes 5 é menos 15. Menos e menos dá mais, então 2 mais 15 vai dar 17. Ou seja, eu tenho uma matriz C cujo determinante vale 17. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, por exemplo, a primeira linha da matriz C e vou multiplicar por 2. Na hora que eu pegar essa primeira linha e multiplicar por 2, eu vou pegar esse valor e vou juntar com outra linha. Eu vou obter uma nova matriz. E eu vou provar como o determinante dessa nova matriz continua 17. Ou seja, o determinante não se altera, para realmente mostrar a validade do teorema de Jacobi. Vamos lá então, né? Na hora que eu pegar a primeira linha da matriz C e multiplicar por 2, a primeira linha era 2 e menos 3. Multiplicado por 2 vai ficar 4 e menos 6. A segunda linha eu vou repetir, 5 e 1. Aí eu vou obter a matriz que eu vou chamar de C' de elementos 4, menos 6, 5 e 1. Agora eu vou pegar e vou substituir a segunda linha pela soma da primeira linha com ela. Pela soma com os elementos dela com a primeira linha. Então você vai pegar, por exemplo, a primeira linha continua sendo 2 e menos 3, né? 2 e menos 3 lá da matriz C. E agora eu vou juntar a primeira linha com a segunda linha da matriz C', né? Pegaria aí, por exemplo, a primeira linha tem o 4, junta com o 5 lá da segunda linha, 4 mais 5 dá 9. A primeira linha tem o menos 6, junta com 1 da segunda linha, menos 6 mais 1 dá menos 5. Então a gente obtém a matriz que eu vou chamar de C duas linhas. Ela tem elementos 2 e menos 3. Observem que a primeira linha continua igual ao da matriz C, mas a segunda linha dela, 9 menos 5. Como é que é a segunda linha dela? É a soma da primeira linha multiplicado por um determinado valor com a segunda linha. É a soma da primeira linha multiplicado por 2 com a segunda linha. Bem, obtida a matriz C duas linhas, eu vou verificar o seu determinante. Quando eu calculo o seu determinante, eu vou pegar produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes menos 5, menos produto dos elementos da diagonal secundária, menos 3 vezes 9. 2 vezes menos 5 dá menos 10, menos 3 vezes 9 dá menos 27. Menos e menos dá mais, então vai ficar menos 10 mais 27, que dá 17. Então observem que o determinante da matriz C duas linhas é o mesmo valor do determinante da matriz C. Ou seja, não se alterou o determinante quando eu peguei a matriz C, multipliquei a primeira linha por 2 e somei com a segunda linha. O determinante não se alterou por quê? Por causa do teorema de Jacobi. É ele que me garante que determinantes dessa forma não se alteram. Bem, por fim nós vamos falar sobre o determinante ou teorema da matriz inversa, né? Teorema do determinante da matriz inversa. Para isso, então, nós vamos lembrar o seguinte. Se eu tenho uma matriz de identidade de ordem N, essa matriz de identidade de ordem N ela é representada por IN. E aí a gente vai perceber que sempre o determinante da matriz de identidade, independente da sua ordem, é igual a 1. Não sei se a gente já observou isso, mas qualquer que seja a matriz de identidade, independente da sua ordem, o seu determinante é sempre 1. Desse modo, eu vou considerar A menos 1 como sendo a inversa da matriz quadrada A. Matriz quadrada A de ordem N. Da definição da inversa, nós sabemos que toda matriz multiplicada pela sua inversa dá a matriz de identidade. E aí o que é que eu vou fazer? Eu quero um teorema para o determinante. Então eu vou aplicar o determinante dos dois lados da igualdade. Vai ficar o determinante da matriz A vezes a sua inversa é igual ao determinante da identidade. Pessoal, no primeiro membro, o determinante da matriz A vezes a sua inversa, quando eu aplicar o teorema de Binet, eu transformo no produto de determinantes. Então, no primeiro membro vai ficar o determinante da matriz A vezes o determinante da inversa,
igual no segundo membro, determinante da identidade. Mas como eu falei agora há pouco, né, o determinante da identidade é sempre igual a 1. Então vai ficar o determinante da matriz A vezes o determinante da inversa é sempre igual a 1. Como eu quero uma expressão para o determinante da inversa, é só você pegar o determinante da matriz A que está multiplicando e passar dividindo 1. Então a gente obtém que o determinante da matriz inversa é sempre 1 sobre o determinante da matriz A. Bem, qual é a utilidade desse teorema da matriz inversa? Ele tem uma utilidade muito importante para nós. A gente já viu que dá muito trabalho calcular a inversa de uma matriz, principalmente se ela tiver ordem 3 ou mais, né? O que acontece? Para a gente fazer o determinante da matriz inversa, não precisa a gente fazer a matriz inversa. Porque se eu fosse fazer a matriz inversa, daria um trabalhinho legal. O que acontece? Por esse teorema, se eu quiser encontrar o determinante da matriz inversa, na verdade, basta que eu calcule o determinante da matriz A, sem precisar fazer a inversa, e aí eu vou ter que o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz A. Ou seja, eu vou deixar de ter o trabalho de calcular a inversa. Eu vou direto calcular o determinante da A e lembrar que o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz A. Bem, dessa forma a gente percebe, tem uma consequência também muito importante, que para que exista o determinante da inversa, o determinante da matriz A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque quando a gente tem uma fração, nós sabemos que o denominador dessa fração não pode zerar. Então, se eu tenho no denominador o determinante da matriz A, então, obrigatoriamente, para que essa fração exista, o determinante da matriz A tem que ser diferente de zero. Então, isso é uma consequência muito importante. Ou seja, a gente vai perceber que o determinante da inversa só vai existir se o determinante da matriz A for diferente de zero. Isso traz uma consequência muito importante para nós, que é só existe inversa de matriz cujo determinante não seja zero. Se você tem uma determinada matriz e o determinante dessa matriz for zero, ela não vai ter inversa, por causa da consequência desse teorema. Apenas matrizes cujo determinante sejam diferentes de zero possuirão inversa. Beleza, vamos fazer um exemplo para a gente observar então, alguma consequência desse teorema. Então, o exemplo 3. Verifique se a matriz M, uma matriz quadrada de ordem 2, de elementos 0, 2, 5 e 7, é invertível. Ou seja, vamos verificar se essa matriz tem inversa. Para eu saber se ela tem inversa, não é obrigado eu tentar calcular a inversa. A gente acabou de falar que, como consequência do teorema da matriz inversa, só tem inversa aquela matriz cujo determinante seja diferente de zero. Então, na verdade, nós vamos calcular o determinante da matriz M e vamos verificar se ele é diferente de zero ou não. Como se trata de um determinante de ordem 2, eu vou pegar produto dos elementos da diagonal principal, 0 vezes 7, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 5. 0 vezes 7 dá 0, 2 vezes 5 dá 10. Então vai ficar 0 menos 10, que é menos 10. Ou seja, o determinante da matriz M é menos 10. Se é menos 10, obrigatoriamente é diferente de 0. Então, se o determinante da matriz M é diferente de 0, essa matriz M tem inversa. Ou seja, a matriz M é uma matriz invertível ou inversível, tanto faz. O próximo exemplo é da Fabray de Minas Gerais. O valor de x para que a matriz A não seja invertível é... Bem, para que a matriz A não seja invertível, ela não pode ter inversa. Para que ela não tenha inversa, o seu determinante tem que dar igual a zero. Porque matrizes cujo determinante seja zero não tem inversa. Então, vou calcular o determinante da matriz A e vou igualar a zero. Como se trata de um determinante de ordem 3, então você vai pegar na primeira coluna, sobe o 2, baixa o 2. Na última coluna, sobe o 1, baixa o 1. Vamos então resolver, fazendo os produtos, inicialmente da esquerda para a direita. 2 vezes 3 vezes x dá 6x. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. X vezes 0 vezes 1 dá 0. Somando todos os valores, Voltando agora. 1 vezes 3 vezes x dá 3x, coloco menos 3x. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2, coloco menos 2. X vezes 0 vezes 2 dá 0, coloco menos 0. Igual a 0.
Bora então juntar os valores. 6x menos 3x dá 3x. Dá para cortar o 2 com o menos 2. Então vai ficar 3x igual a 0. Logo, x vai ser igual a 0 dividido para 3. Portanto, x igual a 0. Ou seja, para que essa matriz A não seja invertível, o seu determinante tem que ser 0. E para que o seu determinante seja 0, o x tem que ser igual a 0. Portanto, a resposta correta, item A. Desse modo, a gente finaliza essa videoaula, onde nós falamos sobre o teorema de Binet, o teorema de Jacobi e o teorema da matriz inversa.